esse negócio de terapia funciona mesmo? Eita frase que eu já ouvi na vida, né? E a gente ouve ela de várias formas, até por vários caminhos, né? A gente ouve da pessoa que tem um conhecido, um parente na terapia e tá querendo entender o que essa pessoa tá fazendo lá, né? Se essa pessoa vai voltar diferente, o que vai acontecer. A gente ouve da pessoa que chega pela primeira vez, senta na nossa frente e pergunta, e aí, né? Tem jeito? Vai dar resultado? Quanto tempo eu vou ficar aqui? E todas essas são perguntas muito interessantes. Eu acho legal que a pessoa pergunte, né? Demonstra interesse, ela quer saber se o tempo que ela vai usar, se o dinheiro que ela vai investir ali, como é que vai ter retorno. Para a gente entender tudo isso, primeiro a gente precisa perceber o que a pessoa tá levando para a terapia. Às vezes é um quadro clínico específico, algum ponto já bem desenhado que ela quer superar. Por exemplo, um síndrome do pânico. A pessoa chega e fala, eu passo mal quando eu tô na rua, meu coração dispara, eu sinto que eu preciso correr para o médico, eu chego no médico, o médico diz que eu não tenho nada, eu quero parar de ter essas coisas. Então, esse é um ponto importante para a gente começar a ir percebendo a evolução da terapia, né? Dentro dessa meta terapêutica dela, que ela trouxe, como é que está caminhando aí, como é que está amenizando esses sintomas. A terapia tem o seu ritmo de cada pessoa, cada um tem o seu tempo de resposta, cada pessoa tem a sua prontidão para ter resultado. E a gente está falando de ser humano, não estamos falando de máquina, não estamos falando de carro, estamos falando de ser humano, né? Cada qual tem a sua dinâmica, cada qual tem o seu grau de dificuldade. É preciso entender também o quanto que a pessoa quer, né, ter um resultado. E isso tanto no aspecto objetivo como no subjetivo. É muito comum uma pessoa marcar a consulta para outra. Uma mãe marcar para o filho, a esposa marcar para o marido ou vice-versa. E essa pessoa vai ter o resultado proporcional ao tanto que ela está disposta, que ela está querendo mesmo que tenha uma mudança. Não só querer, mas esse é um dos aspectos. Porque a gente vê pessoas que vêm para terapia forçado. Vem porque o professor mandou, vem porque o chefe falou que se ele não se tratasse, o emprego dele estava correndo risco. Então, é difícil que essa pessoa vá para a terapia com foco numa mudança interna. Ela vai ter terapia com foco em garantir o emprego dela, né? É muito diferente. Então, precisa ter essa coisa da vontade e da prontidão para passar pela terapia. É preciso entender alguma coisa também. Quando você vai para a terapia, é possível que mexa algumas coisas, né, internas, que são algumas coisas mais sensíveis. Que é possível que a pessoa chegue e fale que não gosta do psicólogo dela. Ah, o psicólogo é muito ruim, meu Deus do céu, eu saio de lá pior do que eu entrei. É possível que em alguns momentos esteja se remexendo numa poeira, que às vezes precisa levantar a poeira para limpar o fundo, né? E é dolorido, às vezes a pessoa não gosta de passar por isso, mas é necessário. Às vezes você precisa tomar uma injeção dolorida para curar a sua dor física. Então, emocionalmente também, de vez em quando, é possível que tenha essa necessidade. Às vezes as pessoas que estão à volta falam, ah, essa pessoa está indo na terapia e não resolveu nada, mas está até pior. O que será que é esse pior? É possível que tenha algumas situações que a pessoa que está indo na terapia, ela está aprendendo a se colocar, está aprendendo a ser assertiva e a falar não para essa pessoa que estava acostumada a ter alguém ali falando amém para tudo. E de repente ele está com uma pessoa que está falando, opa, está colocando limites. Ele fala, a terapia está piorando, olha, tu já tinha um comportamento muito mais bacana antes, agora está aí toda agressiva. Ele está traduzindo como agressividade uma coisa que para essa pessoa está sendo assertividade. Então, resultado de terapia tem todas essas nuances, né? É diferente de você pintar um carro. Levei um carro azul e pintei de amarelo, vi lá o resultado. O ser humano tem todas essas nuances, né? De levar uma pessoa com defeito e trazer de volta alguém sem aqueles defeitos. A gente tá falando de comportamento, de emoção, tá falando de coisas, às vezes de coisas que a pessoa traz da infância, traz do berço. Se bem que isso também não é regra, tá? Às vezes a gente fala, nossa, um problema que vem de muito tempo. Às vezes a pessoa
consegue, ela tem um insight bacana, entende a técnica bacana. Isso também é uma coisa interessante, porque a terapia, o psicoterapeuta usa técnicas diferentes para cada caso, diferente para cada necessidade. E tem pessoas que têm o hábito de procurar pela técnica, né? É muito comum as pessoas procurarem pela, por exemplo, pela terapia cognitiva comportamental. Leu em algum lugar, viu na mídia, viu uma entrevista, terapia cognitiva comportamental é rápida. Opa, eu quero esse negócio rápido, quero economizar tempo, dinheiro e sair de lá bacaninha, então eu vou procurar um psicólogo da terapia cognitiva comportamental. Chegou na terapia cognitiva comportamental, ou ele não tem indicação para essa técnica, ou o psicólogo percebe que não é o caso dele aplicar isso, ou MDR também está muito conhecido, né? Para trauma. MDR é muito bacana para tratar traumas. Legal. Vou no psicólogo porque eu tenho um trauma. Aí entra mais um detalhe, o autodiagnóstico. Chegar no psicólogo já dando, né, o diagnóstico, já contando para ele que você tem. Só que o psicólogo precisa analisar isso e ver se ele concorda contigo. Vamos ver se de repente ele não está encontrando outras coisas aí que estão por trás do seu sintoma, que não é essa situação que você estava imaginando. Então, é bacana a gente confiar no profissional que a gente procurou para que ele, né, faça o trabalho dele e faça a análise dele e entenda o que é mais interessante para você. E tem algumas técnicas que são muito procuradas por conta de algumas características, né? Por exemplo, vou procurar comportamental porque ela é rápida. Só que a comportamental, ela pode ser uma terapia mais trabalhosa também para o paciente, porque pode ser que o psicólogo dê tarefas, lição de casa, é uma característica dessa abordagem, para ser feita durante a semana. E aí? A pessoa pode ter preguiça, ai, não quero mexer nisso, ai, esqueci. E aí aquela coisa que ele estava imaginando que ia ser assim, demorou mais o tempo, porque aquela tarefa que consideraria que seria feita durante uma semana inteira, ele não fez e foi feita só durante uma hora em sessão no consultório. Então, usou-se menos tempo para trabalhar aquele comportamento, né? E mais um ponto que eu acho interessante também para a gente identificar o resultado, né? Já que o ponto é esse. Continuando, também tem a questão da subjetividade da percepção do resultado. É possível que a pessoa esteja tendo resultados, mas não esteja percebendo. Parece incrível, né? Mas acontece. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que veio com queixa de depressão, de alguns sofrimentos, de que não estava se sentindo bem, não estava conseguindo fazer algumas coisas. Com o tempo, isso pode ir se normalizando, ela já começa a entrar em atividades. Mas como isso é uma coisa normal, é o esperado, é como ela se aceita como, né, o normal, a rotina dela, pode ser difícil dela perceber, porque é mais difícil a gente fazer o contraste com o ruim, né? Ah, estava ruim e agora melhorou, porque normalmente a gente faz o contrário, né? Ah, estava bom e agora piorou. Isso a gente percebe com muito mais clareza, é do ser humano. Mas às vezes é o próprio psicólogo que começa a fazer essas perguntas. Lembra aquilo que você não estava conseguindo fazer? Nossa, é verdade, agora eu já fiz, já consegui. Lembra aquele local que você estava com dificuldade de frequentar? Como é que foi? Nossa, já fui, sofri muito menos, né? Ainda foi um pouco difícil, mas foi um pouco mais. E assim, com a ajuda do psicólogo, a própria pessoa vai percebendo, né, como é que tá indo a evolução dela, e aí que cai a ficha, fala, poxa, é verdade, né, estou melhorando, né, só que estou me sentindo tão normal que não estava percebendo. Isso é muito bacana. São respostas para essa pergunta, né, para que serve? Serve para alguma coisa a terapia? Serve sim, né, é questão da gente entender como é que é o processo, a gente fica muito mais tranquila quando sabe disso. Obrigada por me ouvir.